Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Biocast. Eu sou a Karine Gonzaga. E eu sou o Vinícius Crescêncio e vocês estão ouvindo o Biocast, seu podcast sobre o universo da biomedicina e saúde. No episódio de hoje, iremos entrevistar o nosso professor de processos biológicos, Leandro Gonzaga. Leandro, Fala como é que você está atuando atualmente, sua formação acadêmica, sua formação profissional atualmente. Tá, ó, a minha de formação eu sou, primeiramente boa noite, prazer aí participar do podcast de vocês. Eu sou graduado em farmácia, com habilitação em análises clínicas, mestrado e doutorado na parte de inflamação e doutorado em imunoparasitologia e depois avancei com a parte de pós-doutorado na parte de desenvolvimento de vacinas, né? Já faz alguns anos eu também sou professor aqui na UNA, nos cursos de graduação, docente aqui, e hoje também atuo como diretor de pesquisa e desenvolvimento numa empresa que chama Detecta Biotecnologia. Lá a gente trabalha tanto com prototipagem de vacinas para aplicação em mercado veterinário e também no mercado humano. No que diz respeito a vacinas para o mercado humano, é mais a parte de IFA, né, que é o que desenvolve a proteína, aquilo que vai de fato desenvolver a resposta imune. E nós também trabalhamos com o desenvolvimento de testes rápidos, que são empregados em diagnósticos diversos, né, desde doenças infecciosas, alguns outros alvos mais variados. E aí a parte de diagnóstico, na Detect, nós trabalhamos tanto atendendo a área do mercado veterinário quanto humano. Bacana, muito legal. De onde surgiu esse interesse pela área, tanto da biomedicina, tanto para a área que você está atuando? Desde novo, eu sempre gostei da área de saúde, né? Acho que na minha família a gente vem de uma formação, hoje está indo para terceira geração, ou dependendo até quarta, o pessoal que trabalha na área de diagnóstico, de farmácia, indústria, laboratório de análises clínicas. E aí eu cresci nesse meio da análises clínicas, né? Praticamente me envolvi muito cedo com o universo do laboratório de análises clínicas e tudo. Então isso sempre me fascinava muito, assim. E eu sempre gostei muito da área de parasitologia, eu adorava a parte de parasito. E eu acho que isso me direcionou um pouco para o curso que eu fiz, na época a área de farmácia, mas minha ênfase sempre foi análises clínicas, né? Eu acho que, embora a gente tenha pessoal que trabalha tem farmácia, eu nunca fui um farmacêutico de dispensação, sempre fui analista clínico. E aí, nesse mundo, era muita questão de exames, área hospitalar, sempre fiquei 6 anos nessa área hospitalar de diagnóstico. E depois, quando eu fui envolvi no doutorado, eu me envolvi com pesquisa para vacina. E aí eu acho que onde realmente eu me encontrei. Eu gosto muito de análises clínicas, mas a parte de desenvolvimento, gerar um produto e você ver aquele produto depois sendo utilizado no mercado, então isso para mim meio que me encantou. Então foi seguindo nesse sentido. As coisas foram acontecendo, obviamente a gente não consegue planejar, mas eu sempre foi análises clínicas. E aí depois vacinologia, desenvolvimento, até chegar agora que aí já começa a trabalhar com um pouco de empresa, parte de mercado, e obviamente eu adoro lá o que eu faço, assim como também adoro dar aula, até porque a minha aula eu abordo o que eu uso no meu dia a dia, então isso para mim é muito legal. Consigo trabalhar em duas frentes e essas duas frentes elas têm um sinergismo, um sombreamento muito grande, né? O que eu aplico, o que eu falo aqui é o que eu aplico lá. E enfim, e aí hoje a gente está aí atuando na parte de pesquisa e docência também. A gente é um exemplo vivo das suas aulas, que a gente observa como é que você consegue enriquecer o conteúdo com os exemplos que você utiliza no dia a dia
Eu acho que até mesmo facilita o que a gente quer entender. Às vezes a gente conhece uma área que a gente nem sabia que existia, que a gente poderia aplicar dentro Uhum. da matéria, do curso que a gente está cursando. E a gente queria saber se teve algum tipo de conflito, assim, entre farmácia, biomedicina. Muita gente acha que é muito parecido, as matérias. Você consegue Distinguir? distinguir? Claro. Não, acho que assim, até hoje em dia, existe, obviamente, quando você fala em área de saúde, isso é muito comum de se esperar. Acho que é aquela palavra que eu tinha usado, de sombreamento, né? Às vezes você tem áreas, e toda área de saúde, embora elas tenham as suas especificidades, você tem regiões que são comuns para todas elas. Se você pegar, por exemplo, farmácia, a biomedicina, a própria medicina, a enfermagem, você vai ver que existe uma área de sobreposição comum nessas áreas, em todas essas profissões. E isso não vai ser, obviamente, diferente em farmácia e biomedicina. Quando você fala em farmácia e biomedicina, que foi a pergunta de vocês, e talvez o sombreamento é um pouco maior, porque a análises clínicas ela ficou totalmente sobre os dois cursos hoje. Tanto o biomédico pode atuar na área de análises, como o farmacêutico também pode atuar na área de análise. Existe um outro profissional também que agora pode atuar, já tem algum tempo, que é o biólogo. Ele faz uma adaptação da graduação dele, né? É uma pouca coisa que ele precisa ajustar ali. E aí ele pode atuar na área de análises clínicas também. Então, mas tirando isso, você pegar a biomedicina, você tem a área, parte de imagem, você tem a parte de talvez de estética, que eu acho que é muito mais da biomedicina, embora estética é um território ainda mal demarcado, todas as áreas de saúde estão ali. Mas eu acho, e focando a pergunta de vocês que é farmácia e biomedicina, eu acho que a biomedicina ela tem um background maior para atuar na área de estética que a da farmácia. A da farmácia, por exemplo, eu acho que deveria atuar gerando e desenvolvendo os produtos que são utilizados na estética, mas não trabalhar no fronting da estética. Como biomédico, eu acho que o currículo da biomedicina é melhor para isso. Agora, e na farmácia tem a parte de indústria, de desenvolvimento de medicamentos, de atenção farmacêutica, e aí assim como isso é só do farmacêutico, você tem um biomédico com a parte toda de imagem, de circulação extracorpórea, então tá tudo a ver com o currículo deles, aí são coisas que não sombreiam. Mas é isso, questão de conflito, eu acho que não tem para mim até uma bobagem, né? Eu falo o seguinte, hoje um exemplo muito claro, antes você entrava no hospital, você tinha a figura predominante que era o médico e coordenava, e os outros eram coadjuvantes. Hoje em dia isso já não funciona bem assim. Né? Você pega dentro do hospital, o médico tem um papel fundamental dele, mas a enfermagem tem, a farmácia tem, a biomedicina tem, a fisioterapia tem, a nutrição tem, e cada um vem colaborando com aquilo que é da sua respectiva área para dar o resultado que é o que a gente quer, que é o bem-estar do paciente, que é isso que importa, né? Então hoje existe essas profissões, elas estão muito assim. Você tem áreas convergentes? Tem, mas tem cada uma com a sua especificidade e vai somando esforços e no fim obtém o que é importante, que é a saúde do paciente. Quais que foram os maiores desafios durante a sua formação? Na academia, você fala? Sim. Eu acho que o maior desafio na academia, foi da minha questão pessoal, era como que a gente conseguia tempo para estudar, porque eu também, assim como vocês, eu trabalhava em outros locais, então isso para mim sobrecarregava, mas eu sabia que eu tinha todo o apoio, morava em casa com meus pais, então tinha tudo que precisava, mas o tempo era um fator que pesava, assim. Mas isso é normal para qualquer um, né? Ainda mais hoje em dia, estudantes, hoje a maioria trabalha de um dia, estuda à noite, ou enfim, tem alguma outra tarefa. Mas isso era um dos desafios, mas eu acho que o maior desafio na minha época, e que eu passei, é porque não era uma época digital. Então, assim, você precisava estudar, era livro impresso, ou fotocópia, né, o Xerox,
os meios que o conteúdo era passado, eles eram muito diferentes. Hoje está tudo aí na sua palma da mão, celular. O celular e a internet é uma ferramenta poderosa desde que você saiba usar de maneira correta. Isso na nossa época não tinha. Então, assim, você precisava de uma informação que vocês hoje conseguem em 1 segundo. Antes, às vezes, demorava um mês. Você tinha que pedir, às vezes, um arquivo para uma pessoa lá do outro estado, mandava carta, olha que loucura. Não existia e-mail, né? Na minha época, para você ter ideia, não era a minha... Eu formei, já era uma escola de farmácia, né? Ela já tinha uma organização já maior dentro de uma universidade grande. Na escola de farmácia inteira existiam 2 computadores e eles não tinham internet, não existia internet. Então, assim, isso era uma dificuldade comparado com hoje, é absurdo, assim, sabe? A informação era muito mais, pra gente passar a informação era muito mais devagar. Você ligava para uma pessoa lá no Rio, ou alguém, um colega, uma bibliotecária, que era o meu exemplo. Aí você perguntava sobre um artigo, alguma coisa, se aquilo tinha chegado em uma revista científica, você tentava... Olha a confusão. Hoje, com 1 segundo, você entra aí em esses sites gerais, você consegue absorver o conteúdo. Então, isso sem dúvida foi a maior dificuldade. Agora, em termos de, que eu acho que é uma dificuldade que eu tive, que tem até hoje, é a questão de, quando você está traçando um curso, é saber para onde você vai. Qual área que você vai investir, o que de fato vale a pena, né? Eu tinha uma preocupação muito grande, hoje também eu vejo vários alunos que têm, que é preocupar muito com o mercado, e às vezes o norte para o aluno, muitas vezes do mercado, é a questão daquilo que está pagando melhor hoje. Eu vou fazer isso na minha área, porque isso tem uma chance melhor de ter emprego, tá? O salário às vezes é um pouco melhor, e eu acho que o norte não deve ser aí, né? Porque, eu já até falei para vocês, todo profissional, ele vai ser ele vai ser melhor remunerado quanto maior for a capacidade dele de resolver problema. E ele só consegue resolver mais problema quando ele gostar daquilo que ele faz. Porque aquilo que eu falo dentro de sala é super real, assim. Não é você falar, amanhã eu vou encarar 12 horas de serviço, pressão, de entrega, de às vezes patrão, de mercado, de outras empresas. É difícil, assim, você tem que... o trabalho é árduo, exige dedicação, e aí para você conseguir performar bem, não tem como se você não gostar do que você faz. Então, a dica isso era uma coisa que na época me incomodava um pouco, mas hoje eu vejo que também isso continua, é um problema que vai existir sempre, né? Para onde que eu vou dentro do meu curso de graduação? Para onde que as coisas vão encaminhar? E aí a dica que eu tenho é o seguinte, que o norte não seja a questão financeira, que o norte seja aquilo que você gosta de fazer. Se você gosta de fazer, você vai performar bem no mercado e aí, performando bem, você vai ser melhor remunerado. Basicamente é isso. Bom, então acho que com essas dicas a gente já pode finalizar. Leandro, queremos agradecer pela sua participação e por compartilhar a sua experiência conosco. E com certeza é algo enriquecedor para nós estudantes. Então o episódio do Biocast de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Beleza, prazer, minha gente. Obrigado e boa noite a todos.